Vamos continuar então, né, a aula anterior, né, falando sobre campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo. Tá? Primeiro que descobriu isso aqui, né, foi Oersted. Tá? Então vamos lá. Olha só, o que nós vimos? Uma recapitulação bem rápida. Tá? Nós temos um fio condutor, né? Sabendo que esse fio condutor, essa corrente I aqui, ó, essa corrente I, ela foi gerada, isso aqui faz parte, né, de um circuito fechado, tá? Uma bateria, uma pilha, né, que acarretou nesse valor dessa corrente. E nós vimos, né, aqui, né, que a corrente gera um campo magnético, certo? Um campo, exatamente, faz o seguinte, ó, lembra do parafuso ou do saca-rolha, tá indo para cá, ó. Quando eu faço assim, ó, certo, né? O que acontece? O movimento do saca-rolha é exatamente assim, né? Tá? É aqui. Né? E repare que nesse plano aqui, né? O que eu tenho, né? Ó, eu tenho, no caso, meu campo, né? Ó, meu campo entrando e aqui saindo, certo? Como eu represento isso aqui, né? Aqui, ó, no plano, aqui ó, eu estou no espaço, tá? Eu estou no espaço, né? No plano aqui, né? Quando eu faço, né? Minha corrente tá para lá, ó, aqui, ó, ele entra, certo? Ele entra e aqui ele sai. E nós já vimos, né? Fazendo uma analogia, eu estou recapitulando só o vídeo anterior, né? Fazendo uma analogia com o ímã, né? Aqui eu tenho o polo norte e o polo sul, né? O norte, né, ele sai, ó, ele sai, né? E o sul aqui ele entra, certo? Né? Evidentemente, como eu gosto sempre de acentuar, né? Ó, ele vem aqui por dentro do ímã. Como nós estamos interessados na parte externa, né? Então do polo norte ele sai e do sul ele entra. Aqui, ó, aqui, isso aqui corresponde, né, a um polo norte, isso aqui é um polo sul. Funciona exatamente como o ímã, tá? Agora, um ponto que perturba muito os alunos, que é o seguinte, olha só, eu vou fazer uma pergunta, tá, que não tem sentido. Olha só, eu dou uma corrente I aqui, né? Eu tenho uma corrente I para cá, né? Para cá, certo? Qual é, né, a intensidade? Primeiro a pergunta que tem sentido, tá? Qual é a intensidade, né? Por exemplo, num ponto que dista D, aqui é o ponto, tem um ponto P, né? Repara, sempre assim, ó, aqui, ó, ele entra e aqui ele sai. Então nesse ponto aqui, ó, né, eu tenho um campo magnético B, vetor, né, ó, saindo, né? Aqui é meu I, né? Quanto vale o valor em módulo do meu campo magnético? Nós vimos aqui, ó, aqui é meu Mi0, I, e aqui é 2, πd. Né? Esse é o valor nesse ponto P aqui, tá? Agora, o condutor, né, o fio condutor retilíneo, né, essa fórmula nós falamos, né, ela veio, né, exatamente das equações de Maxwell, que nós não usamos, nós temos que memorizar isso aqui, D é a distância. E nós vimos também, quanto maior a distância, né, menor o B, né? Até nós temos uma analogia, por exemplo, né, com um forno, né? Um forno na cozinha. Você próximo ao forno, né, você sente, né, que a energia, né, no caso, em forma de calor, é muito mais intensa se você estiver afastado uns 10 metros desse forno. Então, o B é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, né, menor o B. Por outro lado, quanto maior a corrente, maior o B, e quanto maior o coeficiente de permeabilidade, né, esse coeficiente aqui,
é 4π vezes 10 a menos 7. Tá? É só verificar a unidade e colocar aqui, que é muito fácil, né? Que eu falei ontem, ó, não tem problema. O B é Tesla, né? Só que, ó, eu vou explicitar o meu μ0. Eu já falei isso aqui, tá? μ0i igual a 2πdB, né? Aqui o μ0 vai ser igual a 2πdB sobre i. Então eu já sei, ó, o D, né, é comprimento, é metro, né? O B é Tesla e o I é ampere, né? Esse A aqui não é área, esse área é ampere. Então essa é a unidade do μ0, né? O 2π é radianos, é adimensional, né? dB sobre I, que é ampere. Então isso aqui é a mesma coisa que metro, Tesla sobre ampere, né? Isso aqui é no vácuo, tá? Geralmente ele dá esse número, né? Você não vai memorizar isso aí. Bom, então essa é a pergunta que eu posso fazer. Agora, vem uma pergunta que geralmente o aluno ele se confunde. Olha só. Qual a força magnética? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui pega, hein? Qual a força magnética devido ao condutor retilíneo cuja corrente é I, né, em ampere. Essa pergunta aqui, de acordo com essa figura, ela é impossível de responder. Presta atenção que eu vou dizer, tá? Você não calcula a força gerada, né, no caso, né, a corrente gerando o ímã, você não calcula a força gerada pelo próprio ímã. Por exemplo, você escreveria assim, ó, Fm igual, né, no caso, né, vai ser Li, né, B, né? Vou colocar seno θ aqui, seno θ. Isso aqui nós já vimos, tá? Não existe, né, como é que você vai calcular a força, certo, magnética, tá, em que você tenha o próprio gerador do ímã, tá, ele não entra para você calcular a força. Algo externo tem que estar, né, no caso, agindo sobre esse aqui, né? Você não vai calcular a força que ele exerce nele mesmo. Presta atenção nisso aí, isso é muito importante e leva a muita dúvida. Você vê, por exemplo, quando você tem dois ímãs, né? Você tem dois ímãs aqui, né? Aqui, ó. Tem um ímã aqui e tem um ímã aqui, né? Repara, o ímã sozinho, tá? Ele não enxerga, ele não age nele mesmo. Que eu quero enfatizar isso. Ele precisa de um outro ímã. Né? Por exemplo, se eu tiver aqui norte aqui e norte aqui, eles vão se repelir, né? No caso, né? Tem uma força para lá e uma para cá. Se eu tiver norte e sul, né? Aqui, ó, é o contrário. Então, aqui vai ser uma força de atração, tá? Vai ser uma força para cá e uma força para cá, de atração. Então, para eu calcular a força magnética que atua nesse fio, eu não posso usar o campo magnético dele mesmo. Olha, eu tô ênfase mesmo, certo? Eu não posso. Tem que ter algum agente externo, tá? No qual eu posso obter a minha força. Então esse B aqui, ó, ele não entra aqui, ó. Ele não entra aqui, ó. Não entra. Eu não posso calcular. Essa é a pergunta. Qual a força magnética devido ao condutor retilíneo cuja corrente é I? Tá? Resposta.
Não posso calcular, é impossível, porque eu não vou calcular a força de algo que está gerando, né, para o externo, né, a força nele mesmo. Tá? Repara que os problemas que nós fizemos, tá, quando nós introduzimos as forças magnéticas, né, olha só, recorda só, ó, olha só, o que nós fizemos? Né? Nós temos um fio, e aqui, ó, por exemplo, né, um campo magnético entrando. Aí você pode calcular a força aqui. Entenderam bem isso aqui? Não interessa de onde esse campo magnético está vindo. Né? Aí nós fizemos que Fm, ó, vetor igual a Li vezes B. Certo? Aí eu vou calcular a força magnética que atua no fio. É uma interação, né? Algo externo está fazendo com que apareça a força. Como aqui, ó, a força só aparece, né, quando tem algo externo, né, que faça aparecer a força no ímã. É a mesma coisa aqui. Então, repetindo, não tem sentido. Ó, se eu tirar o campo, ó, aqui, ó, como é que eu vou calcular a força? Não posso calcular, certo? Existe um campo magnético aqui, ó. Por coincidência, né, quando eu faço assim, ó, entra aqui e sai aqui. Existe. Se eu tiver um campo magnético externo, né, eu vou ignorar isso aqui, ó. Vou ignorar, ó, né, porque é o campo magnético do próprio fio. Né? A força tem que ser exercida por algo externo ao fio. Tá bem claro? Nós vamos falar isso, tá? Eu vou gritar, berrar, tá? Porque isso aqui é muito importante e atrapalha o raciocínio. Presta atenção aqui. Com isso, eu posso tranquilamente, olha só, tranquilamente, calcular a força magnética, ó, entre dois fios paralelos. Ó. Um com uma corrente e um, olha só, vamos pegar as forças de mesmo sentido, e outra com uma corrente 2. Gente, lembrando que esses fios pertencem a um circuito fechado, tá? Uma energia no circuito fechado, não existe corrente circuito aberto. Agora vamos fazer o seguinte, olha só, olha só. Olha, raciocina comigo, baseado no que eu falei anteriormente. Se eu quero achar a força Fm2, aqui, eu não posso usar, eu não, vou repetir, aqui é L, I, B, vamos supor, né, seja perpendicular. Olha só, eu não posso usar, eu uso o I2. Eu não posso colocar aqui o B2. Não posso. Porque a força magnética aqui, né, ela não pode, né, ser, né, calculada, tá, nela mesma. Certo? Para você entender bem, eu não posso. Está bem gravado. Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó, eu tenho que colocar aqui B1. Ó, B1. Agora você entende perfeitamente. Por quê? É esse campo aqui, gerado pela essa corrente U, que vai atrair ou repelir, né, o fio 2. Então, ó, grava bem, Fm2 igual a L, vamos supor aqui seja L, o comprimento, né, dos dois fios. Né? Seja L e 2, né? Eu não posso colocar B2 aqui, como eu falei. Meu foco é aqui, ó. Agora, quanto vale o meu B1? Vamos supor que essa distância aqui, ó, seja D. Né? Ó. Aqui, repara, esse 1, né? Repara, ó, tá entrando, ó, tá entrando. Então, eu tenho aqui, né? Ó, eu gero campo magnético, tudo entrando aqui. E aqui também, ó. Aqui também, ó. Presta atenção, isso aqui é importante. E aqui fora também, ó.
no caso, né? Ó. Tudo com B1. Tudo com B1. Esquece B2. Aqui não, ó. Aqui, né, é saindo, ó. Esquece o fio aqui, né? Aqui é gerado um campo magnético saindo. Isso aqui, né, eu já sei que é norte. Pronto. E tudo para cá, ó, é sul. Tudo para cá, né? Então eu sei que esse fio condutor, né, esquece o fio condutor 2. É aquilo que eu falo sempre, né? O campo pode ter parede que ele atravessa, né? É como o campo, né, gravitacional, né? Eu estou aqui, né, no 14º andar, né, do prédio, e a Terra está agindo sobre mim, né? Repara, quantas paredes, quantos apartamentos tem, né, para o G da Terra chegar a mim. Então ele não dá bola. Então, ó, daqui para cá, eu estou olhando o fio 1. E o meu B1, até vou colocar aqui, ó, vai ser Mi0 e 1, 2 πD. Certo? É ele que vai entrar aqui, ó. Tá certo? Então, não tem problema, né? Então eu vou ter aqui, ó, é só agora, ó, vou colocar Mi0, L, tá? Aqui eu vou colocar, ó, 2 πD, né? Tá aqui embaixo. Vou colocar o B1 aqui, né? Então eu vou ter aqui, ó, Mi0, L, Mi0, L, tá? E 1 e 2, vezes, né? E 1 e 2, acabou. Aqui é I1, e 1 e 2, tá? Tá legal, acabou. Só levar aqui, ó, L2 tá aqui, né? E aqui Mi0 e 1 tá aqui, acabou. Essa é minha força magnética que atua, atenção, que atua no fio 2. Eu não precisava fazer, porque a terceira lei de Newton fala que assim como eu tenho uma força desse fio atuando sobre esse atuando sobre esse é a mesma força. Só, o que eu preciso ver somente é se a força é de atração ou de repulsão. Olha só. Vamos ver aqui. Olha como os conteúdos, né, apresentados direitinho, né, eles não perturbam a pessoa que está vendo. Olha só. Aqui eu tenho, eu só quero ver a força, tá? Aqui eu tenho 1, né? Eu até vou fazer assim, né? E aqui eu tenho 2. Olha só. Aqui eu dou 2. As minhas correntes, né, elas têm o mesmo sentido, por hipótese. Aqui é I1, aqui é I2. Aqui não tem problema, ó. Olha o saca-rolha. Olha só, não tem mão direita, não tem nada. Ó. Pega a mão direita, ó. Opa! Opa! O que está acontecendo? Olha só para ele, né? Ó, aqui, ó. Tá entrando aqui e tá saindo aqui. Muito fácil. Aqui é o quê? É meu norte. Aqui o que é? É meu sul. Repara, esquece o 1 aqui. Esquece o 1. Eu estou olhando para o campo aqui. Ele preenche até o infinito, né? Lógico que no infinito o campo vai ser 0. Todos eles entrando. E aqui para cá, ó, todos eles saindo, ó. Eu começo a preencher aqui, ó. Esquece o fio 1, ó. Preenche aqui, ó, tá? Porque tá para cá, né? Então eu tenho meu campo gerado pelo fio 2. Agora, olha só. O campo gerado pelo fio 1, vamos lá, ó, saca-rolha, ó, olha só, ó, tá saindo, né? Então aqui eu tenho, se tivesse uma cor diferente, né, o que eu fiz anteriormente, tá? Então repara só uma coisa importantíssima, então esse aqui é gerado pelo 1,
E esse aqui, né, é gerado pelo 2. Então eu vou apagar aqui só para não congestionar. Olha só. Como esse aqui, né, ó, eu gero entrando, né, é como se eu gerasse aqui, vou até pegar o ponto, a metade aqui, né? Ó, esse aqui, ó, é do I1, certo? Vou colocar aqui B1 aqui, tá? E esse aqui, ó, entrando, ó, aqui é saindo, né? Ó, no mesmo ponto, tá? Esse aqui é do I2, tá? Então esse aqui é do 1, esse aqui é do I2. Repara só uma coisa, tá? Eu só vou deslocar assim, ó. Colocar aqui e esse aqui. Olha como é interessante. Aqui eu tenho sul e aqui eu tenho norte. Sul-norte, que acontece? Atração. Então a minha força magnética, ó, com isso aqui eu concluo, né, só olhando para aqui, ó, que a minha força magnética, ó, aqui é meu F, M, e aqui é meu F, M. É a mesma força, a mesma força. Aqui, ó, é terceira lei de Newton. Mexeu em força, lei de Newton, tá? Então o meu FM2 é igual ao meu FM1. Professor, está bem entendido, certo? E nesse caso aqui, a força é de atração. Por quê? Aqui é o polo sul. Por que polo sul? Porque entra. Aqui é o polo norte. Por quê? Porque sai. Esse pertence a esse e esse pertence a esse. Professor, está ótimo, certo? Muito bom, eu entendi a lei de Newton. Por favor, refaz os cálculos para eu achar esse FM1. Vamos lá? Vamos lá. Eu não precisava fazer, mas refaz os cálculos para ver se nós achamos os mesmos valores. Olha só. Vou deixar aqui mesmo. Aqui eu tenho meu fio, aqui o mesmo comprimento L, né? Vamos supor aqui, ó, aqui é L, né? Então vou tirar aqui, ó, são independentes. Aqui é L, né? E aqui é a minha distância D. Aqui é a minha distância D. Agora eu quero achar o FM1. Aqui é I1, aqui é I2. Eu quero achar o meu FM1. Vamos escrever aqui. FM1 igual, ó, a L, que é o mesmo, né? Para os dois. Atenção aqui, ó, I1, B2. Por quê? A força, né, o próprio fio não pode provocar a força nele mesmo. Tem que ter um agente externo. Então é esse B2 que vai atuar nesse I1. Ora, não tem problema nenhum, né? B2 vai ser igual, ó, a μ0 e 2 sobre 2πd. Esse é o B2. Eu vou colocar o B2, ó, aqui. Quando eu colocar o B2 aqui, eu vou ter μ0, L, I1 e 2 sobre 2πd. Vou obter o mesmo valor aqui, ó. Mesmo valor aqui. Certo? Você repara que a força é uma força de atração. Certo? Essa é a minha força. Entenderam bem isso? Entenderam? Quer dizer, repetindo, né, milhões de vezes. Porque você tem que ter conceito, né? Você não pode calcular a força, tá, no objeto que está gerando um campo. Você não pode. A força nele. Você tem que ter o quê? Um campo externo, né? Certo? Ou para atrair, né? Ou para repelir. Opa, para repelir é tranquilo aqui, ó. É outro problema aqui, ó. Para repelir é tranquilo, ó. Olha só. Tem os dois fios. Ó. Eu preciso dos dois fios, né? Ó. Aqui eu vou ter, por exemplo,
I1 nesse sentido e I2 nesse sentido, né? Ó, saca-rolha, né? O parafuso. Aqui, olha para o parafuso aqui, ó. Quando eu faço assim, né? Esse aqui entra e aqui sai. Quando eu falo entra e sai, faz assim, ó. Esse entra vai até o infinito, certo? Vai até o infinito. Não vai aqui para cima, porque o fio terminou aqui, né? Nem aqui para baixo. E esse aqui, ó, para a esquerda, vai até o infinito, tá? Quando eu estou olhando só para esse. Agora eu vou olhar para esse, ó. Não tem erro, ó. Parafuso, ó. Parafuso, ó. Ó, né? Ó. O que está acontecendo? Ó. Aqui é o contrário, né? Ó. Ele entra aqui e sai aqui. Então aqui eu tenho sul, sul. O que vai acontecer? As forças, né, vão se repelir. Aqui é o FM e aqui é o FM. E o cálculo está dado ali, ó, certo? Repeliu, certo? Repara, se por um acaso eu inverter, presta atenção, ó. Presta atenção, porque isso aqui está gravado. Ó, eu vou inverter aqui, ó. Vou inverter. Aqui eu tenho meu I1 para baixo. E aqui vou ter meu I2 para cima. Vou apagar aqui, né? Ó, é outra situação. Olha só. O I2 para cima. Ó. Saca a rolha, ó. Entra aqui e sai aqui, né? Aqui, ó. Aqui para baixo. Olha o saca-rolha aqui, ó. Quando eu faço assim, né? Ou então se eu fizer assim, ó, entra aqui e sai aqui. Professor, norte, norte. Repeliu. Tá bem claro isso aí. Vamos fazer alguns exercícios, né? Ainda focalizando no campo magnético produzido por uma corrente elétrica num fio condutor retilíneo de um certo comprimento L, que é exatamente esse fio aqui, né? Lembrando vocês que esse fio aqui pertence, né, a um circuito onde eu tenho, né, uma bateria ou uma pilha, um resistor, em que eu tenho essa minha corrente. Bem claro isso aí. Então, olha só. Calcular o valor do campo magnético no ponto P. Tá vendo o ponto P aqui, ó, né? E a força magnética no fio. O ponto P, ele dista do fio, né, 1 centímetro. Então, vamos calcular o campo magnético. Essa não tem jeito, vocês têm que memorizar. Aqui é M0 vezes I, 2πd. Atenção para as unidades, tá? Aqui é 2.000 miliamperes. Se eu dividir por 1.000, né, isso aqui é igual a 2 amperes, né? Aqui, L, né, é 50 centímetros, né? Olha só, como está gravado, né, 50 centímetros, eu coloco meio metro, né? 0,5 metros. E aqui 1 centímetro, né, eu tenho que dividir por 100, né? Porque você tem 1 centímetro, decímetro, metro. Então aqui vai ser 0,01 metros. Vou colocar aqui direitinho. Então eu tenho todos os dados aqui. É só substituir, né? O M0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro sobre ampere. Então vamos lá. Então vamos substituir aqui, ó. M0, né, é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Não precisa colocar unidade, né, quando você trabalha substituindo. O meu I, 2 amperes, né? 2 amperes. Não, aqui 2π vezes D. O D é 0,01 ou 10 a menos 2, né? Certo? 10 a menos 2, tá? É 1 sobre 100, né? Que é exatamente isso aqui, tá? Então aqui eu cancelo 2π com 4π, vai dar 2 aqui, né? 2 vezes 2, 4.
né? O 10 a menos 2 passa para cima com 10 a mais 2, né? Mais 2 com menos 7, vezes 10 elevado a menos 5, né? No caso, Tesla. Bem claro, então? Contas simples. Agora vamos para a força magnética no fio, né? Aí vem a pergunta. O fio, ele gera campo magnético, gera ímãs, o fio, né? Eu quero a força magnética sobre o fio, certo? Onde está, né, o agente que vai atuar sobre o fio? Não tem, né? Eu não tenho aqui, né? Eu não tenho outro fio, eu não tenho um ímã aqui, certo? Se eu tivesse aqui um ímã, por exemplo, aqui, ó, né? Colocar aqui um ímã, ó, e tivesse meu fio aqui, ó, né? Tudo bem, aqui eu tenho norte, tenho sul, né? Aqui eu tenho um campo magnético aqui, ó, certo? Aí sim eu poderia calcular a força magnética que atua sobre o fio. Mas nesse caso não, né? Eu não posso calcular a força magnética que atua sobre o fio, né, usando o campo produzido pelo fio, né, que nós vimos no exercício anterior. Mais um exercício envolvendo força magnética em um fio condutor retilíneo de comprimento L, sendo atravessado por uma corrente I. Tá? Nós vamos ver, vamos calcular, né, o campo, o valor de B, né, o campo magnético, e calcular a força magnética. Olha só um problema interessante. Calcular o valor do campo magnético resultante, tá vendo aqui, ó, resultante, ó, no ponto C, e a força magnética que atua sobre os fios, o item A e o item B. Eles são separados. Meu item A, né, eu tenho as correntes, né, em sentidos opostos. E no ponto B, eu tenho as correntes no mesmo sentido, certo? Isso vai afetar exatamente, vocês vão ver, né, meu campo resultante no ponto C. O ponto C está na metade de D, tá? Tanto aqui quanto ali. Olha só, independente, né, da resultante, né, do ponto C, vamos achar o B1 no ponto C, né, quer dizer, o campo magnético gerado pela corrente 1, e no ponto C a corrente elétrica gerada pelo fio, né, por I2. Então vamos calcular assim, ó. Então, ó, aqui eu vou unir, né, o item A e o item B, né, que serve para os dois, né, que a distância, o ponto C exatamente está na metade, né? Então, olha, B1 igual, ó, a corrente, eu vou colocar sempre como é que faz aqui, ó, μ0 vezes a corrente sobre 2π. Qual é a distância que eu quero? Ó, D sobre 2, né? Então aqui é meu D sobre 2, tá? Meu D sobre 2. E o meu B2, ó, vai ser μ0 vezes I2 sobre 2π, ó, a distância é a mesma, né? D sobre 2. Então aqui eu tenho meus campos magnéticos, né? Os módulos, somente os módulos, né? Positivo, né? Tanto devido à corrente I1 como a corrente I2, tanto faz para os dois, né? Porque o ponto C é a metade. Então, levando aqui, né, só substituir números, repare, B1 é diferente de B2, ó, porque o I2, né, vai ser diferente do I1. Então, esse número aqui, né, vai ser diferente. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou substituir, né, eu vou colocar, vou apagar aqui, fazer o cálculo aqui em cima. Então, aqui eu tenho, ó, o μ0, tá vendo aqui, ó, μ0, vezes a corrente I1. Corrente I1 são 2 amperes. Dividido por 2π vezes D sobre 2. Ó, se D é 2 vezes 10 a menos 2, o D sobre 2 vai ser somente 10 a menos 2. Mesma coisa aqui, né? Os valores são os mesmos, exceto meu I2, né? O I2, que vale 10. Ó, vale 10 amperes, né? Fazendo essa conta aqui, né? Aqui eu divido aqui, ó, 4π com 2π, né? Vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Então aqui vai ser 4 vezes, olha só, agora é só expoente. O menos 2 passa para cima, menos 7 mais 2, né?
10 a menos 5 teras. Agora eu vou fazer aqui embaixo, né? Mesma coisa, ó. 4π, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2 vezes 10, né? Então aqui vai dar 20 vezes 10, mesma coisa, né? O menos 2 passa para cima com mais 2, combina com menos 7, menos 5 teras. Então eu achei meu B1 e meu B2. Agora que vem o problema. Olha só. Eu quero o B resultante nesse ponto. Olha só o interessante. Vamos ver agora se os B's vão se somar ou se vão se subtrair. Vamos ver aqui, ó. Eu vou até propositalmente, eu vou apagar aqui, né? O cálculo está feito lá. Olha só. Eu vou fazendo, né? O saca-rolha, né? Aqui, ó. Vamos pegar o item A aqui. Pegar um fio para cá, outro fio para cá, né? Eu tenho I1 para cima e tenho I2 para baixo. Aqui é o ponto C, ó, né? Vamos ver o seguinte. Olhem sempre para o saca-rolha ou parafuso, ó. O I1 está para cima, não tá? Ó, vou fazer assim, ó. O que está acontecendo com o saca-rolha? Ele está entrando ou saindo, né? Ó, quando eu faço assim, o I1 está para lá, né? Estou fazendo assim, né? Então ele entra aqui, é o ponto, mas eu vou colocar só aqui em cima, ó. Ele entra aqui e sai aqui, né? Estou fazendo assim, ó. Ele entra, pode abraçar também o fio, ó. Ele entra aqui e sai aqui. Isso é do I1, né? Então vou colocar até B1 aqui, ó. Né? Agora eu vou ver esse aqui, ó. Presta atenção, ó, o saca-rolha, ele está descendo, né? Ó, eu vou fazer assim, ó. Ele desce. É a mesma coisa, se eu abraçar o fio, né? Ó, se eu abraçar o fio, ó, tô abraçando. Ele entra aqui e sai aqui. Então aqui, ó, tá a contribuição do meu B2. É no ponto, tá? Eu estou colocando fora para não congestionar ali. Então, o B resultante, eu tenho dois vetores entrando. Então, no item A, né, o meu B resultante em C vai ser a soma, né? Ó, vai ser 24 vezes 10 elevado a menos 5 teras. Seu item, seu A. Agora vamos para o item B aqui. Ó. No item B eu tenho os dois descendo. O I2 já está descendo, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Aqui é o ponto C, tá? Ó. O I2 já está descendo, eu já fiz aqui, né? Então aqui, o I2, ó, eu vou ter para cá, certo? O I1, tá vendo aqui o I1? O que acontece? Ó, olha para minha mão, ó. Né? Ele entra aqui e sai aqui, né? É só você abraçar aqui, ó. Abraça, ó. Ele entra aqui e sai aqui. Então esse aqui é o meu I1. Aqui é o B1 e aqui é o B2. Então aqui, ó, a soma vai ser algébrica. Por quê? O 2 entra, né? No caso, né? Igualzinho aqui, ó. E o 1 sai. Aqui os dois entravam. Ora, o B2 é maior, né? O B2 é maior. Então vai ser 20 menos 4 vai dar 16, né? Então, ó, o meu BR em C vai ser igual a 20 menos 4, né? 16 vezes 10 a menos 5 tera. O que? Nesse caso aqui, né? Entrando, certo? Aqui é meu BR resultante entrando. Simplesmente uma soma algébrica. Agora, olha só, conceito. Eu quero agora a força magnética atuando nos fios. Aí você olha e fala assim, meu I2, né, é 5 vezes o I1. Então as forças magnéticas vão ser diferentes. Não, senhor. Pelo princípio da ação e reação, a força magnética que atua no fio 1 é exatamente igual à força magnética que atua no fio 2. Certo? Vamos ver isso aqui. Vamos, primeiro, o item A, né? Vou pegar o item A, tá? O item A, o que eu tenho? Eu tenho I1 para cima e 2 para baixo.
Olha só, repara só, o B2 no caso, é o campo magnético que vai atuar no I1. Presta atenção aqui, e vice-versa, né? O I1 é o campo magnético que vai atuar no I2. I1 não atua nele, I2 não atua nele. Tá bem claro? Agora eu vou calcular, ó, no caso, né? O que eu tenho no I1? Ó, ele entra aqui, né? Ele entra aqui. Quando ele entra aqui, tudo para lá, ó, esquece, evidentemente aqui está separado. Tudo que é para lá vai ter o B entrando. E tudo para cá vai ter o B saindo. Então, ó, o I1 atuando no I2, né? Eu tenho, né? Aqui, ó. Tem tudo B aqui, ó. Aqui é meu campo magnético, né? Atuando no I2. Tá claro? Tá bem claro? Isso aqui é devido a I1. Tá? O I1 é que fez esse campo magnético aqui. Tá? Então ó, a força, aqui vou escrever aqui, ó. A força magnética 1 vai ser igual, ó, no caso, né? Eu vou ter L, no caso, I1, B2. Vocês estão lembrados? Ó? Quando eu estou olhando para o I1, quem vai gerar o campo magnético em cima do I1, né, vai ser o I2. E o I2, né, entra aqui, ó, né, entra aqui e sai aqui. Né? Então eu tenho aqui, ó. Muito fácil, né? Muito fácil. Esse campo magnético é o gerado pelo fio 2. Esse campo magnético entrando, ele é produzido pelo I1. Tá? Aqui, ó, o B1, né? No caso, né? Como a distância é a mesma, a distância é 2 vezes 10 a menos 2. Então, os parâmetros são os mesmos. Então, eu coloco aqui 2 vezes 10 a menos 2. Certo? E aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2. Mesma coisa. Só que o B1 e o B2 anteriores, né? Eu calculei para o ponto C, que era metade. Né? Então aqui, ó, no caso, né, eu cortei o 4 aqui, né? Deu 2 aqui. Esse 2 aqui, ó, cancela com esse 2 aqui. Então aqui eu vou ter a metade, né? 2 vezes, né? 10 elevado a menos 5 teras. Professor, interessante, hein? No D sobre 2, o B1 era maior, né? Como eu dobrei minha distância, o campo foi dividido por 2. Aqui eu achei 20, não achei? Vou achar 10. Até escrevo aqui, ó. 10 vezes 10 a menos 5 teras. Vamos ver? Aqui eu tenho 2 aqui. Ó, esse 2 aqui, ó, cancela com esse 2. O menos 2 vem para cá com 5, né? 10 vezes. Né? Por quê? Eu dobrei a distância, não é? O que acontece quando eu dobro a distância no denominador? Né? A fração é dividida por 2. Então aqui são B1 e B2. Certo? Agora eu vou calcular, né, meu FM1. Atenção aqui, ó. Meu L, tá vendo aqui meu L? Tá? É 0,5 metros. Tá? Vou colocar assim, ó. 5 vezes 10 elevado a menos 1, né, que é o L. Atenção aqui, ó. I1 é 2. B2, não é B1, é B2. 10 vezes 10 a menos 5. Certo? Aqui, ó, olha que interessante, ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10 a menos 1, né? Vai dar 1, né? Então aqui é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Professor, eu sei que o FM2 vai ter que ser igual a 10 vezes 10 a menos 5. Eu sei. Por favor, calcula. Não tem problema. Tá? Ó, FM2 igual a L e 2. Atenção aqui, ó. B1. Não é? Por quê? A força magnética em 2 não pode usar o campo dela mesma. Ela tem que usar o campo magnético dessa aqui. Está bem claro aqui, ó.
Então isso aqui é igual a 5 vezes 10 elevado a menos, aqui, o L, né? 5 vezes 10 a menos 1, tá vendo aqui, ó? Vezes o I2, vale 10, né? I2 vale 10. Vezes B1, né? Quanto vale B1? 2 vezes 10 a menos 5, né? Certo? Então vamos lá, ó. Aqui, 10 a menos 1 vezes 10 vai dar 1, né? Aqui é 1, né? 5 vezes 2, 10. Opa! Isso aqui é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 5 mil. Então, ó, FM2 tem que ser igual a FM1. Se você quiser escrever, bota assim, ó, 10 elevado a menos 4 Newton, né? Porque 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 4, né? Então aqui você pode colocar igual a 10 menos 4 Newton. Entenderam bem? Entenderam? Então esse problema, esse exercício é um exercício completo, né? Para ficar bem gritante, bem gritante, certo? Que o campo é que influencia o outro. Se eu estou calculando a força no outro, eu não posso usar o campo dele mesmo. E isso pega, o aluno ele fica confuso, Eu não quis alertar antes, tá? Porque nós fizemos exercícios assim, ó. Nós fizemos exercício assim, ó. Eu tenho aqui é o fio, tá? Tem um fio entrando, eu tenho um campo magnético aqui, ó. Eu quero calcular a força nele, né? Nele. Aqui o próprio fio gera um campo magnético. Mas eu não posso entrar com o campo magnético dele, porque eu quero calcular a força sobre ele, né? Por isso que tem, né? A força magnética vai ser igual a ILB. Quem é esse B? É esse B aqui, é o externo, é o B externo. Gritando desse jeito, chamando a atenção desse jeito, não é possível. Cai um exercício desse, você não vai ter dúvidas.